Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que é poder estar com vocês, né? Nessa casa tão abençoada, tão querida. Paulo, boa noite. Eu não vou ficar acenando todo mundo. Olá, Carlos, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu falava esses dias atrás com a Valquíria, e ela falou: quando você volta? Eu falei: vamos se organizar e vamos voltar em breve. E eu espero de verdade que o tema que a gente vai abordar hoje seja de suma importância para cada um de nós. Eu fico muito honrado pelo convite. Boa noite, querida Valquíria. Que bom estar com vocês, né? Eu vou dar uns minutinhos, né, Valquíria, para dar início aí às nossas atividades, assim o pessoal vai estar chegando. Enquanto isso, a gente vai se preparando. Wilson, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu escutava há pouco aí o Evangelho da casa, e como é importante que todos nós tenhamos, né, o respeito, como é importante que nós tenhamos a disciplina para com os nossos amigos nesse momento do culto do Evangelho no Lar. Se por acaso alguém ainda não faz, com certeza alguém da Casa Espírita Maria Sacramento, né, do Centro Espírita, vai poder instruí-los da melhor forma possível. Aqui em casa a gente faz às segundas-feiras, 19 horas. Bom, a gente vai aguardar 2 ou 3 minutinhos, vamos fazer uma prece inicial. O tema escolhido para essa noite, e eu vou repetir mais de uma vez, é caridade e humildade, o caminho para a nossa felicidade. Eu espero que vocês gostem. É uma surpresa muito especial. Paula, boa noite, seja muito bem-vinda. Vão me dando, eu coloquei o fone e vão me dando um alô se está tudo certo, iluminação, né? Às vezes pode dar uma destoada aí, vocês me avisem, por favor, tá bom? Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo. Carlos Moraes, boa noite. O som está baixo. Para aí, vamos ver. Vê agora, Valquíria, fala para mim. Solange, boa noite. Vamos acertar o som antes de começar, porque aí se o som não estiver legal eu até tiro. Aqui o som tá tranquilo, tá? Agora eu fiquei confuso. Me falem aí vocês se o som vai ficar bom ou não, que dá tempo de eu dar uma mexidinha. Boa noite, Solange. Por favor, quero ouvir aí algumas opiniões. Se for o caso, eu tiro o fone e aí tento falar sem o fone. Eu estou falando do meu iPhone, aí é para melhor forma. Aqui o som tá normal. Obrigado, Carlos. Bom, então, minha amiga, verifica o que está acontecendo aí, tá bom? Gente, então eu dizia o seguinte, que essa noite, como todas as noites são muito especiais e é sempre um prazer retornar, mesmo não estando ao vivo aí, a gente vai de uma forma virtual construirmos juntos esse bate-papo gostoso nessa live, a qual nós damos o nome de Caridade e Humildade, o caminho para a nossa felicidade. São 8 horas e 3 ou 4 minutos. Boa noite, Wilson. Vamos então dar por iniciado as nossas tarefas na Casa Maria Sacramento. E eu peço gentileza de todos vocês que já estão online, de adentrar um pouquinho, um bocadinho dos seus lares, dos seus corações, que nós possamos fechar os olhos nesse momento e agradecer uma vez mais a oportunidade bendita que Jesus nos oferta todos os dias. Aproveitarmos também para dizer o quanto foi importante o nosso dia de hoje, do despertar até o anoitecer. Muitas coisas se passaram, muitas coisas aconteceram, e aqui nós estamos, Senhor, firmes e fortes, prontos, perseverantes para ouvir, não a minha fala, mas algum material, algum conteúdo que possa ser realmente importante na minha atuada, no meu ser, no meu refazer, no meu reconstruir. Assim, vamos dando por iniciados os trabalhos dessa noite.
que nós possamos, junto com a espiritualidade amiga, os amigos e companheiros de luz, pedir a licença de adentrar o seu coração e que eu possa ser, se for possível, intuído da melhor forma possível para juntos construirmos um papo gostoso, um papo alegre, um papo que realmente nos motive a sair da zona de conforto que muitas vezes nós nos achamos. Que assim seja. Eu não falei, mas o meu copo d'água está aqui. Quero acreditar que todos vocês devem estar com o de vocês aí ou com as suas jarrinhas. Não é isso? Bom, eu vou dar por iniciado então a noite. E como a gente vai falar de caridade, eu peguei aqui na obra Gotas de Luz, de nossa querida irmã Dirce Biscuola, lá do Centro Espírita 3 de Outubro, na Lapa, o tema, o que é caridade, pelo nosso irmão, né? Vamos ver aqui. O que é caridade? A caridade é a ação em benefício do próximo, permeada de amor, sincero e desinteressado. A caridade é a irmã gêmea da compaixão, e quando somos imbuídos de compaixão e de amor, a prática da caridade surge naturalmente e passa a fazer parte constante de nossa vida. Orar pelo próximo, emitir pensamentos positivos, confiantes e amorosos, ouvir alguém que necessita falar e ser ouvido, calar para deixar o outro desabafar, compreender, colocando-se no lugar do outro, ser humilde, para compreender o problema ou a dor do outro, e quando for necessário, saber dividir o seu pão, de acordo com suas posses, mas nunca esquecendo do amor. Quando servir, fazê-lo com a pureza de alma, e não se preocupar em demonstrar o seu feito. Agindo assim, estaremos em paz conosco e com o próximo. Lembrai-vos do óbolo da viúva. O pouco com amor e humildade vale muito mais do que o muito com orgulho. E lembrai-vos sempre do grande ensinamento doutrinário: fora a caridade não há salvação. Que o Mestre Maior envolva todos os presentes desta casa querida, Maria de Sacramento, com as luzes dos amigos espirituais. Fiquemos em paz e assim vamos construir a nossa live. Gente, olha que coisa fabulosa, né? Porque muita gente fala de caridade. Nós temos exemplos maravilhosos que nós vamos citar aqui. E quando a gente fala caridade e humildade, por que nasceu esse tema? Por que criou-se toda a situação? Muitas vezes, despretensiosamente, nós até fazemos caridade. Nós até começamos a dar os primeiros passos, nós temos vontade, disposição, ou a gente nos pergunta como eu começo, de que forma eu começo. Ah, já sei, acho que eu vou para a casa espírita, aí eu começo a estudar, aí eu vejo alguns grupos de ações comunitárias, algumas ações sociais na casa, tento me envolver no grupo, e assim eu vou despertando para esse sentimento, essa virtude maior que é a caridade. Mas o tema nos sugere que a caridade, sem deixarmos de lado o nosso orgulho, olha isso, a nossa pretensão, a nossa vaidade, não é caridade. Por isso, a caridade que a gente comenta nessa noite, que o amigo nos lembra, é a caridade irmã gêmea da compaixão. É quando somos imbuídos de compaixão e amor. A prática da caridade surge naturalmente e passa a fazer parte, então, do dia a dia de nossas vidas. Legal, né? Gotas de Luz, disse Buscola. Eu sugiro essa leitura. Ler é sempre bom, conhecimento nunca é demais. É um livro de poesias fantástico. Bom, mas se nós perguntarmos, né, a Jesus de Nazaré, que foi o nosso grande irmão, o nosso mestre maior, o nosso companheiro, o nosso doutor, o nosso amigo de todas as horas, o que é caridade? E ele talvez vai nos dizer que a verdadeira caridade é aquela
onde a gente realmente nos colocamos no lugar do nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Nosso próximo é o filho, a filha, a esposa, o esposo, o compadre, a comadre, o pai, a mãe. Esses são os mais próximos daqui, mas o nosso próximo é no contexto geral. Jesus nos convida a sermos caridosos no sentido amplo da palavra, no sentido da compaixão, do amor, aquele amor que transborda. A caridade verdadeira é como foi lembrado da viúva, né? Da viúva, do óbolo da viúva, onde ela tira do que ela tem e coloca e faz sua doação. Olha que coisa linda. Não se preocupando se ia sobrar não, ela faz com sentimento puro. E é isso que Jesus nos convida diariamente. E sabe há quanto tempo Jesus nos convida? Há mais de 2000 anos. E muitos de nós pensamos que fazemos caridade. Acreditamos ser caridosos. Acreditamos ser humildes. Mas a gente vai conversar algumas coisas aqui e de repente lá no final a gente vai despertar para esse assunto tão importante, de suma importância, pois quando nós entendemos que a verdadeira caridade de Jesus, com o sentimento mais puro da humildade, quando os dois se entrelaçam, caridade e humildade, juntos, de mãos dadas, nós criamos a ponte para a nossa felicidade. Mas Ronel Barbosa, existe a felicidade, não a felicidade plena, mas a felicidade possível que é permitido aqui na Terra, enquanto aqui nós estivermos. Então, a verdadeira caridade de Jesus é aquela que ele mesmo nos ensinou, exemplificou em inúmeras parábolas que todos nós já tivemos a oportunidade de ler, ouvir e ficamos encantados. Nessa noite, o convite é de Jesus para cada um de nós, para que a gente possa despertar, para que a gente possa nos rever e entender o quanto nós podemos fazer diferença na vida de outrem. Eu quero começar nessa noite lendo mais uma frase de suma importância. Comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível e de repente estarás a fazer o impossível. De quem que é essa frase? Alguém sabe? Francisco de Assis. Já falando de Francisco de Assis, para a gente falar um pouquinho desse poverello, né? Esse ilustre irmão, missionário, seguidor de Jesus, nós vamos voltar lá no século XII. E nós vamos voltar lá na Umbria, em Assis, onde Maria Piccolini, com Bernardone, eu não vou poder contar a história de Francisco, isso aí fica para um outro dia, tá bom, Valquíria? Um dia, Francisco Bernardone e Maria Piccolini se unem e querem ter uma prole de filhos. E eis que nasce Francisco, mais conhecido como Francesco. E Francisco de Assis é rodeado de muito amor, de muito carinho, até porque naquele momento não lhe faltava nada. Amor, carinho, a mãe católica fervorosa, com toda a base doutrinária dos dogmas católicos. O pai, um comerciante, rico comerciante da região, mexia com tecidos, com a loja, crescendo a cada dia, a cada instante. Eles então davam todo esse amor, essa ternura para o nosso querido Francesco, ou Francisco. Mas Francisco, desde muito cedo, de muito tenro, tinha algumas características que lá na frente nós vamos entender o porquê de tudo isso. Diz nas histórias de Francisco de Assis, na obra de Miramês, né, por exemplo, que Francisco de Assis ele tinha uma característica muito pessoal. Ele, entre 5 e 6 aninhos, ele adorava cantar. Tanto é que lá na frente ele recebe o convite, ele recebe o apelido de Rouxinol de Jesus. E o pai, muito esperto, já no comércio que era rico e crescia cada dia, ele sempre que podia, ele pegava o Francisco no colo e levava para a sua loja e colocava Francisco sentadinho, imagina uma criança sentadinha no balcão e dizia: canta, Francisco, canta, né? E Francisco, de uma forma muito
peculiar, criança, cantava e encantava. E quando ele fazia isso, muitas pessoas que estavam passando na porta da loja acabavam adentrando. E com isso, Francisco Bernardoni aumentava mais e mais seu faturamento. Francisco foi cercado de todo esse amor, desse carinho, desse afago, mas o pai era muito duro, muito rígido e um homem extremamente materialista. A mãe já tinha um coração mais afago, mas tinha uma outra essência. Mas quis o destino que, passado alguns anos, precisamente mais de 10 anos, Francesco fora convidado pelo pai, ou Francisco foi convidado pelo pai, para assumir um dia a loja do seu pai. E ele dizia: Francisco, eu terei que fazer uma viagem longa nas cidades vizinhas e vou a compras, e você tome conta da nossa loja. Como ele fora criado dentro daquele ambiente, ele então falou para o pai: fique tranquilo, que assim eu farei. Mais um detalhe: lembre-se que hoje virá na nossa loja um comerciante rico e próspero, aqui próximo, que compra em atacado. Atenda ele da melhor forma possível. Vocês podem estar me perguntando: mas por que você está contando a história de Francisco? Eu não estou contando, eu estou só preparando o que vai vir pela frente. Vamos lá. Aí olha o que acontece de interessante. Francisco estava no balcão e sabia da responsabilidade que era atender aquele amigo do seu pai, um rico e próspero também comerciante que vendia em atacado. Eis que Francisco está com seus funcionários na loja e adentra aquele famoso pessoa que ele o aguardava. Ele vai à frente, muito educado, muito postado, traz ele ao balcão e começa a pedir aos funcionários que desçam todos os tecidos possíveis. E assim o comerciante fica encantado, maravilhado e fala: vou levar esse, vou levar aquele, coisa e tal, e faz uma grande compra vultuosa, separa uma quantidade enorme de mercadoria. Francisco não cabia dentro dele de tanta alegria de poder dizer para o pai dele que ele fez o melhor, que ele era um hominho, que ele estava seguindo a linha e a conduta do seu pai. Mas algo inusitado acontece nesse momento. Enquanto ele estava fechando a conta, eis que vai passando na rua um mendigo, que a gente chama hoje de morador de rua. Ninguém quer ser morador de rua, tá? E aquele mendigo então adentra, pede licença e adentra o espaço. Quando Francisco se depara com aquele senhor, ele fica desesperado. E aquele senhor simplesmente lhe diz: uma esmola, pelo amor de Deus? Um naco de pão para que eu possa comer? Francisco nunca tinha passado por essa situação, ficou extasiado, não sabia o que fazer, vendo aquele senhor ali, preocupado com o que o pai poderia dizer, falou: olha, eu não tenho nada, hein? Por favor, se você queira se retirar, se retire, por favor. E mandou a pessoa embora. Fechou a conta, recebeu aquela quantidade enorme de dinheiro, pôs no caixa, acompanhou aquele senhor que comprou até a porta, despediu, voltou. E todos os funcionários estavam comemorando, dizendo: nossa, seu pai vai ficar numa noite maravilhosa, num momento encantador, deu tudo certo, né? Que bom. Mas algo toca profundamente o coração de Francisco de Assis. E Francisco, sem entender, tem um mal-estar muito grande, olha para o caixa lotado de dinheiro e pensou: puxa vida, aquele senhor talvez quisesse apenas um pedaço de pão, uma roupa, pois ele estava em estado deplorável. E ele sai correndo até a porta da loja, vai de encontro para um lado e para o outro e encontra o rapaz logo ali na frente. Para sua surpresa, o rapaz sentado, quietinho, ele corre até aquele jovem, aquele senhor, desculpa, e ele não aguenta. E ele chora, pedindo desculpas. O senhor me desculpe. Era um espírito de luz maravilhoso, um grande missionário. E aí ele olhou para ele e disse: eu quero apenas uma moeda, senhor, para que eu possa comer algo. Uma moeda para que eu possa vestir. Nada mais. Francisco volta ao caixa, sabedor que o pai era materialista ao extremo, não se preocupa, faz um bornalzinho, enfia uma quantidade de moeda suficiente, corre lá e entrega para esse senhor. Volta para dentro da loja. E aí ele começa, naquele instante, a um despertamento espiritual. E qual é esse despertamento?
ele se faz a seguinte pergunta: por que tantas pessoas têm tudo, amor, carinho, afago, dinheiro, e outras não têm nada? É aí que nasce o grande Francisco de Assis, que todos nós já ouvimos falar, que todos nós somos apaixonados, e eu em particular sou fã de carteirinha número 1. Depois vocês vão entender lá no final. Então, o nosso Francisco de Assis é o exemplo vivo de um trabalhador de Cristo que a todos nós convida nessa noite a franciscar. A franciscar. Guardem aí, guardem aí. Tá legal? Tá ficando bacana, né? Mas não daria para falar de caridade e humildade somente lembrando de Francisco de Assis. E eu não pude deixar de deixar também preparado uma outra história de um outro grande Francisco. Quem seria esse? Aquele conhecido como Francisco Cândido de Paula Xavier, ou Chico Xavier, ou o Cisco de Deus. Chico era amor, Chico era caridade, Chico era humildade no seu ser, no seu íntimo, no seu carinho, no seu olhar. Chico era o apóstolo de Jesus encarnado no meio de todos nós. Conta-nos uma história. Eu sei várias. Vai guardando aí, tá, Valquíria? Que depois a gente vai um dia falar de histórias aí dessa nossa turma querida. Conta-nos que um dia, Chico, aos sábados, ele fazia o encontro com os confrades, né? Homens e mulheres que vinham de todos os lugares para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aonde era feito esse encontro? Na sombra do abacateiro. Aquele abacateiro alto, amplo, né? Frondoso. E ali todos os confrades se reuniam e Chico sentava-se ao lado de todos eles, abria o Evangelho ao acaso, como é muito comum, e fazia o estudo, como fora feito há pouco na casa. Após a leitura, como era de praxe, ele passava a palavra para que um falasse, outro falasse, e assim todos iam conversando, dialogando e falando sobre o Evangelho. No final, ele tomava a palavra, quando não ele, o próprio Emmanuel, finalizava sempre com uma lição fantástica aos corações de quem ali estava. Mas a parte que nos cabe mais interessante dessa história é que o seu filho, Eurípides, já tinha um controle de todos os irmãos dali da região cadastrados para que pudesse vir receber donativos, que pudesse receber cestas básicas, enfim, o alimento, pelo menos para aquele período, para aquela semana. Então, todos aqueles irmãozinhos cadastrados eram entregues na mão de Chico, e Chico, então, ia, quando após o evangelho, ia para trás do abacateiro. E atrás do abacateiro formava-se fila de centenas de irmãos e irmãs necessitados. E o nosso querido Francisco, não o Assis, o Chico, lá tinha a paciência, o amor, a compaixão, o carinho, o respeito, a humildade por cada um daqueles. Então, a cada um que ele entregava o donativo, a cesta básica, o alimento. Ao terminar, duas coisas eram interessantes. Quando ele tocava o coração, ele punha a mão no bolso, tirava algumas moedas e punha na mão do irmãozinho. Fechava e dizia: este aqui é para você comprar um franguinho, para você fazer uma misturinha. Tá bom, meu irmão? Com a sua licença. Virava a mão do irmão e beijava. Isso ele fazia repetidamente, todos os sábados, um a um. Um a um. Não interessa a cor, não interessa o jeito, não interessa a mão. Era assim assado. Era o respeito, o amor, a compaixão pelo próximo, pelo outro. Mas, nesse dia em especial, alguém que observara Chico beijar aquelas mãos, centenas de mãos. E há quem conte que quando ele chegava a beijar 600, 700 mãos. Olha isso, gente. Os seus lábios descerravam e cortavam, chegava a machucar. E alguém, um confrade, pergunta para Chico Xavier: Chico,
Você não sabe que é pelas mãos que nós contraímos vírus e bactérias? Por que você faz isso, meu irmão? E Chico, o apóstolo querido também de Jesus, olhou para o irmão e disse: Ah, meu irmão, eu só faço isso porque eu não tenho tempo para me ajoelhar. E aí sim eu beijaria os pés de cada um que aqui passa. O irmão ficou sem saber o que dizer. E tem outra coisa, meu irmão. Como eu me chamo? Ué, Francisco Xavier? O primeiro nome. Francisco. Tira o Fran. O que sobra? Cisco, Chico? Pois é, esse sou eu, o cisco de Deus. Quem somos nós perante Deus, senão apenas ciscos, fagulhas? Como vocês podem ver, quanto de nós que achamos que sabemos o que é caridade, que achamos que já fazemos caridade, que achamos que já somos humildes o suficiente, mediante esses exemplos tão lindos, tão magníficos, tão esplendorosos, cheios de amor, que nos faz pensar e repensar o quanto nós precisamos nos melhorarmos, nos aprimorarmos. Alguém pode estar dizendo assim: Ronel, é fácil falar de Francisco de Assis, é fácil falar de Chico Xavier, mas nós não somos eles. Mas não precisamos ser eles. Nós somos quem nós somos, mas nós podemos fazer toda a diferença. Acredite se quiser. Esse mesmo Chico Xavier nos tem inúmeras frases. E a frase que eu escolhi para essa noite, para essa casa bendita e todos esses irmãos queridos é: o dia em que o homem começar a amar o próximo como a si mesmo, a terra, como por encanto, se transformará. Para gravar, o dia em que o homem começar a amar o próximo como a si mesmo, a terra, como por encanto, se transformará. Chico Xavier. Já que falamos um pouquinho de Francisco de Assis, já que relembramos o nosso irmão amado Chico Xavier, o Cisco de Deus, que tal nós também lembrarmos de uma missionária linda, conhecida como a missionária da caridade? Alguém sabe quem é? Alguém pode me ajudar? Madre Teresa de Calcutá. Ah, Madre Teresa de Calcutá. Por coincidência ou não, enquanto Chico nascia aqui em Pedro Leopoldo, a nossa querida Agnes Gonchá nascia lá em Macedônia. Olha que interessante, né? E aí, como Chico e como Francisco, teve seu chamamento muito cedo. E mesmo tendo uma formação em uma família religiosa e uma formação com uma condição bastante prazerosa, não lhe faltava nada, ela, muito jovenzinha, decide, junto aos pais, que ela queria ir para a casa das irmãs de Nossa Senhora do Loreto, que ela queria seguir esse caminho, ela queria ser uma freira. Como eu lembrei a todos, hoje eu só vou lembrar sutilmente, vou contar por cima algumas historinhas. A nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que tem o nome de Agnes Goncha Bojarriu, não sei se o nome correto é esse, né? Depois ela recebe, quando ela é batizada, a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, desde jovem, então ingressa, vai ser noviça, aí passa do noviça a freira. Acho que todo mundo já assistiu o filme, já leu alguma coisa. É lindo, é majestoso, é tocante. A gente se sente pequeno perante aquela envergadura, aquela disposição, aquela doação que todos eles nos chamam porque entenderam o verdadeiro chamado de Jesus a cada um de nós, que sem a caridade, atrelada à humildade, nós não conseguimos nesse planeta alcançar, almejar a tal felicidade que todos nós buscamos. Então tá aí a dica: caridade, humildade, caridade, humildade. E aí, Madre Teresa de Calcutá, eu vou adiantar bem a história, certa feita, já freira, passou por todas as situações, várias nuances, aquela dificuldade para buscar alimentos nas feiras,
passou por muitas intempéries, né? Eu vou lembrar uma curtinha, certa feita ela vai à feira, para quem não recorda, quem não lembrou, nunca ninguém ouviu, e ela vai buscar alimento para suas crianças, e ela diz para a pessoa, né, o mercadante lá, do comércio, por favor, o senhor pode me doar algum alimento, né, para minhas crianças? E ele, sem escrúpulo nenhum, preparou, encheu a boca e cuspiu na cara de Madre Teresa de Calcutá. E ela, com toda a sua sabedoria, com toda a sua humildade, quem de nós, limpa o rosto e diz: este é para mim, eu mereço. E para minhas crianças, o que o senhor tem para ofertar? Mas antes que vocês pensem, vão mais. Aí, certa feita, a Madre Teresa de Calcutá estava também cuidando daqueles irmãozinhos, aqueles que esfarrapados, aquele estado deplorável, aqueles que estavam jogados no lixo a ponto de morrerem, jogavam as pessoas no meio do lixo, não é? Na Índia era muito complicado. E Madre Teresa de Calcutá então deixa as noviças com uma turminha e sai para o centro da cidade. Conta-nos uma história que ela vai chegando no ponto de encontro onde ela teria que estar e ela encontra um irmãozinho caído às ruas, próximo de um lixo. E ali era como verdadeiramente um pedaço de lixo ao lixo, coisa terrível. E ela não deixava passar nada desapercebido, vai de encontro a esse irmãozinho, vê que ele ainda respira em estado bastante deplorável, chama por alguém que a conhece, esse alguém dá força e socorre esse irmãozinho e leva para o hospital que ela mesma criou, né? Fundou. Ali as noviças correram, colocou aquele irmãozinho que estava praticamente desencarnando sobre lençóis limpos, sobre o leito limpo. Ali cuidam dele, trocam a roupinha, dão água. Aí ele vai repondo devagarzinho a sua força, a energia, dão um caldinho quente para ele. E aí quando ele restabelece as suas forças, passado algumas horas, esse irmão simplesmente olha no fundo dos olhos de Madre Teresa de Calcutá e diz: irmã, posso lhe fazer uma pergunta? E ela: lógico. Qual é o Deus que a senhora segue? Ou que a senhora acredita? E ela, sem retubiar, diz: o meu Deus é você. Esse irmão olha para ela e fala: posso lhe fazer uma segunda pergunta? Lógico. Qual é a sua religião? E ela, sem pestanejar, diz: a minha religião é você, irmão amado. Essa mesma Madre Teresa de Calcutá nos convida nesta noite a uma grande reflexão. E quantos irmãos espalhados em torno de nós, próximo a nós, estende as mãos, estende o olhar, buscando simplesmente o teu afago, o teu carinho, a sua atenção. E nós, nessa vida cotidiana, nessa vida louca, correndo, preocupado conosco, comigo, com os meus, que é os meus embaixo da minha asa, não temos sequer um olhar, um afago para esses outros irmãos que anseiam simplesmente por um copo d'água, por um carinho, pelas mãos dadivosas, pelo ombro amigo. E é essa mesma Madre Teresa de Calcutá que deixou grandes lições. Serviu a causa até os 92 anos como fora Chico Xavier. E ela diz: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça-o a si mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. Entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros.
Vamos repetir para ficar gravado? O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça-o assim mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Madre Teresa de Calcutá. Mais uma pérola de Madre Teresa de Calcutá. Nunca se preocupe com os números. Ajude uma pessoa de cada vez. E sempre comece pela mais próxima de você. Nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez. E sempre comece pela mais próxima de você. Eu espero de verdade, né, que todos vocês que estão online e que vão assistir futuramente esse nosso tema dessa noite, caridade e humildade, o caminho para a nossa felicidade, que algo nessas histórias, que algo nesse contexto, nas obras kardecianas, no nosso evangelho, Kardec, Chico, Eurípides, Caibar, nossa, Joana de Ângeles, eu estaria inúmeros irmãos e irmãs que entenderam, que participaram desse convite que Jesus nos faz. E nessa noite, eu queria deixar um recado muito profundo aos vossos corações. O que está faltando para você? Tomar uma atitude, tomar uma coragem e realmente vivenciar essa caridade de forma humilde para podermos realmente irmos de encontro à nossa salvação ou à nossa felicidade possível aqui na Terra. Você, trabalhador e trabalhadora da Casa Espírita Maria do Sacramento, tem feito a vossa parte, tem contribuído. A própria Casa Espírita, né, tem essa obrigação, desculpa pela minha intromissão, de convidar os confrades a participar de ações sociais. Ou é o bazar, ou é a sopa fraterna, ou eu não sei o que vocês têm aí, ou trabalho junto aos moradores e assistência de moradores de rua, ou trabalho do orfanato, ou trabalho da creche, ou Doutores da Alegria. Tem inúmeras portas, inúmeros irmãos e irmãs ansiando por cada um de nós, pelos nossos olhares, pelo nosso ouvido, pelo nosso abraço, pelo nosso carinho, pelo nosso aperto de mão. Gente, eu sou muito suspeito porque há alguns anos isso tudo eclodiu dentro de mim. Então eu falo assim, eu sou muito agraciado, muito agraciado. Tenho inúmeros erros, tenho inúmeros defeitos, mas algumas qualidades estão sendo aprimoradas. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda, minha amiga. E dentre elas, se me permitem, eu, há uns anos atrás, eu passei, como eu acho que quase todos, né? Passamos por grandes desafios, por grandes testes, e eu passei um momento bastante delicado na minha vida profissional, e esse momento me ocasionou aí um fracasso, né? Uma dor muito grande, moral, a qual eu fiquei um tanto atordoado naquele momento. E aí uma pergunta que não queria se calar ao meu coração era a seguinte: poxa vida, eu estou envolto na casa espírita, eu ajudei a fundar uma casa espírita, eu participo do curso do Evangelho, do curso, eu ajudo a dar o passe, eu auxilio aos fins de semana na sopa fraterna, nas comunidades. Puxa vida, enfim, eu chego a ficar 3, 4 vezes por semana dentro de uma casa espírita. Por quê? Nesse momento da minha caminhada, esse grande teste, essa dor que me abalou e abalou minha família, será que está sendo justo comigo? Será que eu errei a mão? Por que de tudo isso na minha vida? E aí eu, certa noite, sozinho, estava cá, nos meus botões, nas minhas introspecções, e
Minha esposa já tinha ido se recolher, meus filhos não estavam em casa, acredito, eu não lembro exatamente, mas eu não lembro eles em casa. E a gente tem um pouquinho de claravidência, nada muito, mas um pouquinho. E aí eu estava lá reclamando cá com os meus botões, chateado com esse momento. Quando de repente o amigo espiritual se aproxima, a gente pôde observar pela energia e ele sutilmente nos fez a pergunta: irmão, por que da tristeza? E eu disse: irmão, você não está vendo o meu momento? Um momento muito delicado, um momento um tanto difícil. E no fundo, eu não estou compreendendo. Porque o senhor conhece o meu coração e o senhor sabe quantos dias eu estou na casa espírita. Gente, olha a bobagem que eu falei. O senhor sabe quantos dias eu estou na casa espírita? O senhor sabe que eu ajudei a construir essa casa espírita? E aí, ele simplesmente ouviu e disse: mas quem disse, irmão amado, que tudo que você fez ou tudo que você faz, que toda a quantidade que você acha que está na casa espírita tem transformado você num homem mais caritoso, mais afetuoso, com mais compaixão e um ser mais humilde? Eu tomei um choque. Eu nunca tinha ouvido daquela forma. E aí eu vi que eu estava muito longe, muito distante da verdadeira caridade e do verdadeiro ser humilde que eu preconizava ser. E eu estava tão longe, tão distante. E eu fiquei tão chateado comigo mesmo, envergonhado, essa é a palavra, que não há de se calar, que eu abaixei os olhos. E no que eu abaixei os olhos eu fiquei alguns segundos quieto. Mas ele disse, ele ali presente disse: irmão, não fique triste. Jesus tem um convite especial para você. Eu falei: para mim? Sim. Pensei cá comigo, deve ser mais trabalho. E falei: o que seria? Ele diz: Jesus lhe quer aqui. E eu fiquei olhando. E como um passe de mágica ele fez isso. Quando ele fez isso, uma tela mental se fez presente às nossas vistas. E atrás dessa tela mental, inúmeros irmãos e irmãs em estado deplorável, de vestimenta, de estado físico, com as mãos estendidas, diziam a mim: uma esmola, pelo amor de Deus. Um naco de pão, pelo amor de Deus. Aquilo me tocou deveras profundo o meu coração. As lágrimas desceram. E quando eu fui agradecer, o irmão já não estava mais. E eu entendi que era ali que Jesus me queria. Era ali que eu ia me transformar num ser melhor a cada dia. Então, como eu falei para vocês há pouco, quando eu falei de Francisco, naquele dia não. No outro dia eu saí ligando aos vários confrades da casa e de outras casas. Contei desse momento, esse presente especial em minha vida. E aí eu falei: gente, nós vamos fundar uma caravana de rua, a qual o patrono será Francisco de Assis. E naquele ano, nascera na nossa cidade de Guarulhos um trabalho social lindo. Desculpem, gente, entrou gente aqui, aí a cachorra late. E aí nasceram naquele dia nada mais, nada menos que a caravana Francisco de Assis. Só um minutinho. Filha, não fala agora, que senão vai me atrapalhar aqui. E aí, essa caravana tornou-se um grupo já há 8 anos e pouco, quase 8 anos e meio. Um grupo amplo, grande, onde quinta sim, quinta não. Nós, caravaneiros de Francisco de Assis e de Jesus de Nazaré, vamos às ruas atender, acalentar, alimentar, levar o pão material, o pão espiritual, as mãos dadivosas, os ombros amigos, o olhar carinhoso, o ouvido que ouve, que escuta, que acalenta, enfim. Nós, há 8 anos e meio, através dessa noite esplendorosa,
Nós todos e os caravaneiros presentes estamos construindo devagarzinho na cidade de Guarulhos uma das ações sociais mais gostosas, mais dignas de nos transformar diariamente em pessoas verdadeiramente mais caridosas e mais humildes. Mas o mais gostoso ainda está por vir, porque esse trabalho ele espargiu tão grande que grupos de jovens vieram estar conosco e fundaram um outro grupo. E agora, recentemente, há menos de 15 dias, fazendo essa mesma live em 3 casas, pessoas me ligaram, me convidaram e nós fundamos um outro grupo. Então, como vocês podem ver, quando o trabalhador está pronto, o serviço surge. Quando o poço está pronto, a água aparece e surge. É esse o recado, é esse o convite que eu tinha para cada um de vocês. Se vocês não sabiam como começar, se vocês não sabiam como dar o primeiro passo, não que a minha história seja melhor, mas que a minha história possa ser realmente o trampolim para que vocês abram a mente, o coração e tenham disposição de fazer a diferença na sua vida e na vida de outrem. Mais uma poesia. Novamente, gotas de luz, os benefícios da caridade. Quando a caridade chega através de alguém, está sempre acompanhado de uma luz divina. Quando praticamos um ato caridoso com amor sincero, o mesmo é coroado com a aprovação do Pai. Aquele que dá com desprendimento, seja caridade moral, material ou espiritual, receberá no momento que mais necessitar. Todos nós passamos por momentos difíceis em que necessitamos do auxílio do próximo de alguma forma. Como é bom servir a quem necessita. E como é bom quando estamos necessitados de receber o auxílio de um irmão. Lembre-se sempre que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Dê do seu tempo, dê de seu amor, doe o seu carinho, doe o seu pão, doe o seu conhecimento e bênçãos de luz iluminarão os seus caminhos. Essa fala é de Horácio. Gente, e para finalizar, antes da prece final, espero que todos, de alguma forma, tenham se encontrado, se alertado, encontrado uma forma diferente de ver essa caridade e humildade que Jesus, que atinge a todos nós, nos convida. Mais um presente acontecer em nossa vida. Essa era a surpresa que eu deixei para o final, Valquíria. Em meio a tudo isso, a todo esse trabalho, essa transformação desse ser humano, nós fomos intuídos, né? Primeiramente pelo plano maior e pela nossa ilustríssima amiga, Dona Heloísa Pires, que conversando a miúde por algumas vezes me falou: filho, é o momento de você escrever uma obra. Eu falei: eu? Não, Dona Heloísa, eu não tenho competência, não é o meu propósito, né? Mas o livro já está pronto, está dentro do seu coração. Deixe a espiritualidade trabalhar e escrever. E assim, esse ano, nesse mês de agosto que passou, era um propósito ter lançado nossa primeira obra, né? Que vai levar o nome de Caridade e Humildade, o caminho para a nossa felicidade. Pela editora Boa Nova, de Catanduva. Mas, em virtude de tudo que você já sabe da pandemia, ficou esse lançamento mais para frente. Então, assim que essa obra estiver em mãos, aí Valquíria nos convida e a gente vai novamente aí até a casa, com muito carinho, se vocês gostarem, é lógico, e vão poder ter esse trabalho lindo, majestoso, que a espiritualidade fez, e eu que eu simplesmente, como um cotoquinho de lápis, porque se Chico foi cisco, eu sou o lapisinho, aquele cotoco que sobra, e simplesmente servir para ser um instrumento para a espiritualidade amiga. Já aproveitando e falando da editora Boa Nova de Catanduva, né, fundada em 1980, ela, para quem gosta, para quem anseia
né? Ela tem o Clube do Livro, a qual eu faço parte. Vai aí o site www.boanova.net, www.boanova.net. Adquira, né? Faça parte do Clube do Livro, é muito legal, é uma assinatura de R$ 29 por mês, pode ser pelo cartão, e pelo site você tem todas as informações. No mês de setembro tem 2 livros fantásticos, Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, né? Nesse 29 você já ganha esse livro. E também tem um outro livro que é Eu Decido Viver, Confissões de um Suicida. Gente, essa é a nossa humilde contribuição. Eu não posso estender muito, né? Porque senão eu começo a contar muita coisa aqui do que vem nessa obra para vocês. Mas fica aí o nosso carinho, a nossa gratidão, a Valquíria, a todos vocês presentes, o nosso muito obrigado. Peço de forma alguma, gente, eu quero dizer para vocês que eu me orgulho de nada disso. Eu sei que eu sou um mero aprendiz, um grande devedor, estou aprimorando, estou me tornando uma pessoa um pouco mais caridosa, um pouco mais humilde, mas tenho muita coisa que laborear e que trabalhar dentro do meu ser, tá? Então, vamos aproveitar esses instantes finais e dizer: Senhor, Mestre amado, nós agradecemos generosamente a sua companhia, porque tu mesmo nos disse: onde um ou dois estiver, lá eu também estarei. E tu que foste e que é a nossa luz, o nosso guia, o nosso farol, o nosso professor, que nos deixou um grande legado por onde passaste, com todo o seu trabalho de compaixão, de amor, de generosidade, e convidou a tantos outros missionários que nas suas épocas ajustadas e adequadas estiveram também na orla terrestre, até os dias de hoje, como o nosso querido Divaldo Franco Pereira, Raul Teixeira e tantos outros, né, que contribuem generosamente, Haroldo Dutra. Se eu fosse estar aqui, eu vou esquecer o nome de pessoas, vai ficar chato. Então, muito obrigado por todo esse carinho, por toda essa oportunidade que o Centro Espírita Maria do Sacramento nos possibilitou nessa noite. E a todos vocês, recebam os eflúvios de Jesus, dos amigos espirituais, sobre as suas águas que aí estão, sobre as canecas, sobre as jarras e sobre todos que aí estão em suas casas. O nosso muito obrigado, e como Francisco de Assis costuma dizer, a paz e o bem. Que assim seja. Amém.